O universo tem algo importante a compartilhar com você hoje. Uma mensagem silenciosa, mas impossível de ignorar, começa a tomar forma no espaço entre dois corações. Há uma presença forte, uma força que se manifesta sem avisar e mexe com tudo ao redor, especialmente com aquilo que parecia resolvido. Essa comunicação não vem de fora, mas de dentro. Um chamado para enxergar o que estava escondido, mas sempre esteve ali. Algo se movimenta no interior da pessoa que você tem no coração. Ainda que tente ignorar, a sua presença continua ecoando nos pensamentos dela como uma lembrança viva. Mesmo com o tempo e a distância, há algo na sua energia que simplesmente não desaparece. Na verdade, quanto mais ela tenta se afastar, mais forte se torna a sensação de que precisa entender o que está acontecendo. Não se trata apenas de saudade. É como se a sua presença tivesse desencadeado um processo silencioso e inevitável dentro dela. Um confronto com verdades que vinha evitando há muito tempo. Embora não haja contato direto, há algo na sua maneira de existir que a desestabiliza. Talvez seja o fato de você enxergar aspectos dela que nem mesmo ela consegue olhar com clareza. Talvez seja a sua forma de se conectar, que vai além da superfície, provocando uma inquietação que ela não sabe nomear. Essa pessoa vem tentando manter-se distante, racional, controlada. Mas cada movimento seu, mesmo os mais sutis, uma ausência repentina, uma mudança de comportamento, um silêncio prolongado, provoca nela uma reação emocional intensa, quase incontrolável. É como se a sua energia tivesse o poder de revelar partes que ela tenta esconder até de si mesma. Ela não entende exatamente por que age como age. A separação pode ter partido dela, de forma impensada, num impulso que hoje ela mesma não consegue explicar. Mas agora que o tempo passou, começa a perceber que você tocou algo nela que ninguém mais havia tocado. Há uma dualidade clara. Uma parte quer se aproximar, outra sente medo do que isso significa. Essa oscilação entre querer e evitar é o que torna tudo tão confuso. Há uma espécie de resistência interna que ela não sabe como quebrar. Você tem um impacto tão forte que ela se vê forçada a olhar para aquilo que tentou manter adormecido. E por mais que resista, há algo que a empurra em sua direção. Uma sensação de que vocês têm algo inacabado. Uma conversa suspensa. Um vínculo que insiste em permanecer. Talvez você também tenha sentido essa mudança no ar. Mesmo sem palavras, algo na frequência entre vocês parece diferente. Uma energia nova tomou conta do espaço entre os dois, e ela sente isso com intensidade. É como se você tivesse acessado uma versão mais profunda de si mesmo, e isso a tivesse deixado inquieta. Ela percebe que você já não é exatamente a mesma pessoa de antes, e isso a intriga. Internamente, ela começa a repensar escolhas. Repassa conversas, atitudes, silenciosamente perguntando a si mesma se poderia ter feito diferente. Há arrependimento, mas também um desejo crescente de compreender. De entender por que, mesmo tentando seguir em frente, a lembrança da sua conexão continua voltando. Por que é tão difícil classificar o que sente por você? O universo está agindo nesse intervalo. Enquanto ela tenta se reorganizar internamente, começa a entender que você não foi apenas um acaso na vida dela. Que sua presença trouxe mais do que sentimentos. Trouxe revelações. Trouxe a necessidade de rever valores, de se despir de defesas, de aceitar que nem tudo pode ser controlado. E isso, para ela, é assustador e, ao mesmo tempo, fascinante. Desde que a distância se instalou, tudo parece ter mudado, inclusive dentro dela. Ainda que evite demonstrar, essa pessoa sente que o espaço entre vocês não é apenas físico, mas energético. E mesmo nesse silêncio, talvez principalmente nele, muitas coisas estão sendo ditas. O que antes era fácil de esconder agora se revela em sonhos, pensamentos insistentes, sensações inesperadas que surgem sem aviso. Ela começou a perceber que você, mesmo ausente, continua presente de forma intensa. É como se a sua energia tivesse permanecido ali, pairando ao redor, tornando impossível ignorar o que ficou suspenso entre vocês. E é isso que a desestabiliza.
perceber que não basta se afastar fisicamente, porque emocionalmente, espiritualmente, o vínculo continua firme. É comum que ela se pergunte o que você está pensando. Se sente saudade, se ainda guarda alguma mágoa, se esse afastamento é definitivo. Mas o que mais a inquieta é notar que você parece estar diferente. Há algo novo em você, uma tranquilidade, uma força silenciosa, uma firmeza que não havia antes. E essa transformação não passa despercebida. Ela sente que houve um crescimento da sua parte, como se você tivesse atravessado algo profundo. Talvez uma dor, uma revelação, ou apenas o tempo. E isso a faz refletir sobre tudo o que aconteceu. Começa a perceber que, talvez, tenha agido de forma precipitada, que o impulso de se afastar não veio de clareza, mas de confusão, que a sua presença revelou nela algo que não estava pronta para enfrentar. Por trás do silêncio, existe agora uma busca. Ela tenta entender o que mudou em você, mas também precisa compreender o que mudou nela mesma desde que você saiu de cena. E quanto mais tenta evitar essas reflexões, mais o universo cria situações que a levam de volta a você. Uma lembrança, uma frase dita por outra pessoa, uma música, até mesmo um cheiro familiar. Tudo parece conspirar para que ela volte o olhar para dentro e, inevitavelmente, para você. A verdade é que ela sente sua falta de um jeito que não consegue admitir. Porque não é apenas saudade do contato ou das conversas. É uma ausência que parece mexer com o eixo interno, com algo essencial. É a sensação de ter perdido um espelho, alguém que a enxergava de verdade. Não só o que mostrava, mas o que escondia. E isso é raro. Ela está começando a entender que você não apenas a observava com atenção, mas a compreendia em um nível que a deixava vulnerável. E agora, ao revisitar mentalmente tudo o que foi dito e vivido, entende que você sabia muito mais do que aparentava. Que talvez você tenha se afastado porque já previa o desfecho, ou porque precisava dar espaço para que ela mesma enxergasse o que estava evitando. A percepção dessa verdade a confronta. E mais do que isso, provoca um sentimento de respeito, porque agora ela começa a entender que seu silêncio não foi vazio. Foi cheio de significado, de cuidado, que você se retirou, não por fraqueza ou desinteresse, mas por sabedoria, talvez até por amor. Essa compreensão a desconcerta, pois exige maturidade emocional. Ela começa a perceber que por trás do que parecia um afastamento, havia uma mensagem, que talvez você tenha sido mais honesto com ela do que ela mesma foi consigo. E essa realização abre uma nova porta dentro dela, uma porta para o reconhecimento. O universo está colocando espelhos à frente dela. A faz rever cada passo, cada escolha, cada palavra não dita. E no meio de tudo isso, há uma certeza crescente. Você teve, e ainda tem, um papel transformador na vida dela. Mesmo sem dizer nada, mesmo sem estar por perto, você continua ensinando. Continua provocando mudanças. É por isso que, apesar de todos os esforços para seguir adiante, essa conexão continua pulsando. Porque não se trata de algo simples ou raso. É algo que toca o invisível, que escapa às explicações fáceis. E no fundo, ela sabe. Por mais que tente racionalizar, há algo em você que continua chamando. Aos poucos, essa pessoa está começando a perceber que o verdadeiro confronto nunca foi com você, mas com aquilo que você despertou dentro dela. A sua presença, mesmo distante, funciona como um espelho. E isso nem sempre é confortável. Há verdades que preferia não enxergar, mas que agora se tornam evidentes. E por mais que tente resistir, algo dentro dela está mudando. Ela se sente chamada a revisitar o passado, não como quem busca reviver algo, mas como quem precisa entender. Entender o que fez, por que fez e o que significou tudo isso. E no centro dessa busca está você. A pergunta que ecoa em sua mente é simples, mas profunda. O que foi aquilo que vivemos? Só agora começa a se dar conta de que não foi uma conexão comum. O universo vem colocando sinais em seu caminho,
lembranças que não pedem licença, reflexões que surgem nos momentos mais inesperados. Ela sente que há uma força maior tentando trazê-la de volta ao que realmente importa. E, mesmo sem admitir abertamente, entende que você faz parte disso. Que essa conexão não foi um acaso, nem algo passageiro. Há algo em você que a faz sentir-se vista de um jeito diferente. Não é sobre elogios ou gestos grandiosos, mas sobre presença. Sobre como você estava lá, mesmo quando tudo parecia incerto. Sobre como compreendia o que ela não conseguia explicar. E agora, com a mente mais aberta e o coração menos armado, ela vê que isso tem um valor imenso. A inquietação que sente vem do reconhecimento de que não deu a você o espaço que merecia, que talvez tenha se afastado, não porque era o melhor a fazer, mas porque não sabia como lidar com o que estava sentindo. Essa pessoa sempre teve o hábito de racionalizar as emoções, de proteger-se criando distâncias, de fingir que nada a tocava profundamente. Mas com você foi diferente. Você a atravessou. Ela reconhece isso agora. E com esse reconhecimento vem o peso de ter deixado algo importante escorrer pelos dedos. Sente que, mesmo sem saber como, provocou uma ruptura num momento em que talvez o que mais precisava era se aproximar. E o arrependimento começa a tomar forma. Não como culpa paralisante, mas como clareza. Clareza do que perdeu, do que ainda sente e do que talvez ainda possa reconstruir. Nesse processo de despertar, ela também está se redescobrindo. Começa a olhar para si com mais honestidade. Percebe que por muito tempo usou máscaras para se proteger, inclusive de você. E agora, pela primeira vez, considera a possibilidade de deixar essas máscaras de lado. Não porque é fácil, mas porque sabe que a verdade é o único caminho para seguir em frente. Ela lembra dos seus olhares, das palavras ditas em silêncio, dos momentos em que tudo parecia fazer sentido, mesmo sem explicação, e percebe que você não apenas fazia parte da vida dela, você a fazia sentir-se viva. Você despertava partes adormecidas, provocava perguntas que ninguém mais ousava fazer. E isso não se esquece. A vontade de te procurar cresce a cada dia, mas vem acompanhada de um receio. E se for tarde demais? E se você já tiver seguido em frente? E se não quiser mais saber? Ao mesmo tempo, há uma esperança. A de que ainda exista algo entre vocês que possa ser retomado. Não da mesma forma, mas de um jeito novo, mais consciente, mais maduro. Ela quer saber como você está, o que tem sentido, o que pensa sobre tudo isso, se ainda há espaço para algo entre vocês. Porque por mais que tente seguir em frente, essa conexão continua viva dentro dela. Não como um passado mal resolvido, mas como algo que insiste em permanecer. Algo que pede um novo capítulo. Nos últimos tempos, essa pessoa vem passando por um processo de tomada de consciência que não pode mais ser ignorado. Começou devagar, quase imperceptível. Um pensamento aqui, uma lembrança ali. Mas agora, a clareza chegou com força. O que vocês viveram foi real, profundo e absolutamente transformador. E quanto mais ela reconhece isso, mais sente necessidade de se reconectar com você, mas também consigo mesma. Existe algo em sua energia que desafia a lógica, que escapa dos padrões conhecidos. E é exatamente isso que a desarma. Com você, ela não conseguia manter o controle. Havia vulnerabilidade, intensidade, entrega. Tudo aquilo que sempre tentou evitar. E agora compreende que sua tentativa de afastamento foi uma forma de fugir daquilo que mais precisava viver. O universo vem oferecendo respostas a perguntas que ela nem sabia que estava fazendo. Em sonhos, em conversas casuais, em memórias antigas que voltam sem explicação. Tudo parece apontar para você. Não de forma idealizada, mas como símbolo de algo maior. Uma conexão que toca a alma, que provoca crescimento, que desafia as certezas. Essa pessoa começa a aceitar que o vínculo entre vocês não foi criado apenas por afinidade ou desejo, mas por algo mais profundo. Algo que tem a ver com missão, com propósito, com aprendizado mútuo. E por mais que tenha tentado racionalizar,
agora entende que isso não é algo que possa ser apagado ou substituído. Há uma vontade sincera de se aproximar, de perguntar como você está, de entender se ainda sente algo, de descobrir se existe espaço para reconstruir essa ponte. Mas há também medo. Medo de não ser recebida. Medo de ter causado um dano irreversível. Medo de que você tenha seguido em frente sem olhar para trás. Ainda assim, ela está considerando esse risco, porque o peso do silêncio se tornou mais difícil de suportar do que qualquer possível rejeição. E no fundo, existe uma certeza. Você foi alguém diferente de todos os outros. Você a enxergou quando ela mesma não conseguia se ver. E isso cria uma ligação que o tempo, por si só, não desfaz. Ela se lembra dos momentos em que vocês não precisavam dizer nada para se entender, dos olhares que diziam tudo, da leveza de estar junto, mesmo quando o mundo ao redor parecia confuso. Lembra também dos erros, das palavras não ditas, dos orgulhos feridos. Mas agora, tudo isso é visto com um olhar mais maduro. A percepção da sua ausência não é mais apenas saudade, é uma constatação. Você fazia parte de algo essencial. E agora, ao encarar essa verdade, ela entende que precisa ser honesta consigo mesma. Não pode mais fingir que não sente, que não importa, que não mexe. Essa honestidade está abrindo um novo espaço dentro dela. Um espaço de humildade, de escuta, de entrega. Um espaço onde ela pode admitir que errou, que se afastou por medo, que talvez tenha te culpado por coisas que eram dela, e ao mesmo tempo pode reconhecer o quanto você foi importante, o quanto você é. O universo tem conduzido essa pessoa de volta ao ponto onde tudo começou, mas agora com uma nova visão. Não para repetir os mesmos passos, mas para escolher diferente, para agir com mais consciência, para amar com mais presença. E você continua sendo o centro dessa mudança. Ela ainda não sabe exatamente como fazer isso. Não tem um plano, nem certezas, mas sente que precisa tentar, que não pode mais adiar, que a conexão entre vocês merece, ao menos, uma chance de ser compreendida, de ser vivida com a profundidade que sempre teve, mas que talvez nunca tenha sido reconhecida por completo. Chegou o momento em que essa pessoa não consegue mais negar o que sente. Não dá mais para esconder atrás do orgulho, nem se refugiar em justificativas que não se sustentam. Tudo aponta para um mesmo destino: você. E por mais que o tempo tenha passado, por mais que a distância tenha criado camadas de silêncio entre vocês, algo dentro dela permanece intacto. A certeza de que essa conexão é rara. Agora, ela entende. Percebe que o que vocês viveram não foi apenas uma fase, nem um envolvimento qualquer. Foi algo que tocou partes profundas, que revelou sombras e iluminou verdades. Foi desconfortável, intenso, mas também real. Você trouxe à tona uma versão dela, que ela não sabia que existia, mais verdadeira, mais corajosa, mais consciente. E é isso que a move agora, a necessidade de ser autêntica, de não fingir mais indiferença, de deixar claro que ainda sente, que ainda pensa, que ainda se importa. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias, um movimento invisível se formando, uma espécie de aproximação energética. Ela está se preparando. Está criando coragem para se mostrar como é, sem máscaras, sem defesas. Ela sabe que não pode forçar um reencontro, nem exigir reciprocidade, mas quer ter a chance de mostrar quem se tornou. Quer que você veja o que essa jornada fez com ela. O quanto cresceu, o quanto aprendeu, e o quanto reconhece agora o valor do que vocês construíram, mesmo que não tenha sido perfeito, mesmo que tenha sido interrompido. O universo, silenciosamente, conduziu os dois até aqui. E agora, coloca diante de vocês a possibilidade de uma reconexão. Não no sentido de voltar ao que era, mas de criar algo novo, a partir da verdade, a partir do respeito, da escuta, da vontade mútua de entender. Porque quando dois seres se reconhecem em alma, não há distância que apague isso. Essa pessoa sente que chegou a hora, que o silêncio cumpriu sua função,
que o tempo permitiu amadurecer sentimentos e limpar interferências, e que o próximo passo depende da coragem de ambos. Coragem para conversar com honestidade, para se olhar nos olhos e reconhecer que ainda existe algo ali, algo vivo, algo precioso. Ela está pronta para isso e espera que você também esteja, que consiga abrir o coração para escutar o que vem sendo guardado há tanto tempo, que consiga enxergar que o afastamento não apagou, apenas reorganizou, que o amor não desapareceu, apenas se transformou em algo mais consciente. O que existe entre vocês não precisa de pressa, nem de certezas absolutas. Só precisa de presença, de abertura, de disposição para viver o que for possível, com verdade. E se isso for mútuo, o universo vai continuar a guiar esse reencontro com a sabedoria que só ele possui. Talvez vocês estejam prestes a iniciar um novo capítulo. Um capítulo onde a dor não será esquecida, mas integrada. Onde os silêncios serão preenchidos com escuta. Onde as perguntas encontrarão espaço para existir, sem cobrança, sem pressão. Um capítulo mais leve, mais honesto, mais livre. Seja qual for o desfecho, essa pessoa quer que você saiba. Você foi e continua sendo alguém especial. Alguém que deixou marcas boas. Alguém que provocou mudanças profundas e que merece saber disso. Algumas conexões não surgem por acaso. Elas chegam para transformar, para despertar e para curar. E por mais que o tempo tente apagar, o que é verdadeiro permanece. O universo não erra nos encontros. Se você sente que essa mensagem falou diretamente com você, permita-se escutar. Pode ser que o próximo passo já esteja sendo escrito, em silêncio, dentro do coração de vocês dois. Se esta história te inspirou, escreva nos comentários. Deus preparou este amor. Inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem e ative as notificações para continuar recebendo os sinais que o universo tem a te entregar.